Glória a Deus. Abra comigo, irmãos, a sua Bíblia, na carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão. Capítulo 2, brincadeira, irmão, só tem um capítulo só. Se eu não falasse, eu vou falar, minha Bíblia veio com defeito, o capítulo 2 não está aqui. Vou ter que comprar outra. Capítulo único, tá, irmãos? Queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Nós vamos ler daqui a pouco o texto. Eu fiquei agarrado nesse texto ontem, irmãos. E eu sentei assim acho que umas 3, 4 vezes para tentar fazer um esboço, sabe? Mas não consegui não. Porque eu fiquei lendo essa história, e lendo de novo, e lendo. Eu não consegui colocar num senso lógico aqui, para conseguir fazer um esboço. Então a gente vai lendo e vai comentando. Mas algumas coisas me prenderam na carta, alguns pensamentos eu queria compartilhar antes de ler. Nós vamos ler a carta, irmãos, de um homem que vai receber essa carta, um homem que tinha escravos. Mas nós precisamos fazer uma referência histórica, porque na nossa cabeça, quando nós lemos as Escrituras, desde o Antigo Testamento, passando ali depois do Império Romano, quando nós lemos a palavra escravo, a escravidão que nós temos na cabeça é aquela escravidão que acabou ali em 1800, aquela escravidão onde as pessoas iam nas regiões ali da África ou em países mais pobres, capturavam pessoas e então traziam a outros continentes para servir e tudo mais. Não é essa escravidão, irmãos, que o Novo Testamento, e particularmente esta carta, vai tratar. Porque essa escravidão, e aí quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo, beleza, essa escravidão é legal, não é isso? Ela é diferente. Porque naquela época, no Império Romano, uma pessoa era escrava ou por conta de uma guerra ou por conta de uma dívida. Então, muito comum os impérios invadirem regiões, conquistarem regiões, e os moradores daquela região, algumas serem escravizadas. Alguns dos escravos, irmãos, eles eram até mais ricos que seus senhores. Mas eles eram escravizados por conta disso. E alguns eram escravizados por conta de dívidas. Deviam-se muito, então para tentar pagar aquela dívida que não se pagava, então eles se tornavam escravo. Então a escravidão não era uma escravidão racial. Ela era uma escravidão social. Alguns estudiosos chegam a dizer que no Império Romano, algo em torno de 20 a 25% da população que estava debaixo do Império Romano era uma população escrava. Então nós estamos falando de uma época, irmãos, porque eu já vi muita gente falar assim, porque Paulo era a favor da escravidão. Não é que ele era a favor, ele não era nem a favor nem contra. Era algo comum naquela época. Então, e a escravidão daquela época era diferente da escravidão que nós conhecemos, que é a escravidão mais próxima de nós. Tá? Então, tem algumas referências. Dito isto, eu comecei a pensar sobre especificamente 2 personagens. O escravo que vai ter que voltar, que é o Onésimo, e o Filemão que vai receber o escravo de volta. Porque, irmãos, o que te faria receber de volta uma pessoa que pode ter te humilhado? Porque imagina, um escravo fugir, ainda roubando o seu senhor, numa época daquela, era uma humilhação. O que te faria receber alguém que te humilhou? E qual a motivação de você voltar para um lugar onde você era escravo? A carta, irmãos, ela para mim, especialmente, ela ganhou traços de complexidade.
Tem que parar para pensar sobre isso. O que me faria receber alguém que me machucou muito? Que me defraudou? Que me humilhou? Que me enganou? E o que me faria voltar para um lugar onde eu fui humilhado? Qual o evento que deveria acontecer para que de fato eu vivesse uma coisa dessa? Então a carta para mim que Paulo escreve ao Filemão, ela não é uma carta simples. Ela não é uma carta de recomendação, como por exemplo, Paulo já escreveu recomendando Timóteo. Falando, estou mandando Timóteo, um servo amado, cooperador em Cristo, companheiro de algemas. Não, ele não está mandando um pregador, um pastor para lá. Ele não está recomendando como quem recomenda Silas. Não. Ele está escrevendo para Filemão, Filemão, encontrei aqui um rapaz que era teu escravo. Estou mandando ele de volta para você, recebe ele. Então eu quero ler essa carta, irmãos, eu quero pensar isso junto com vocês. Amém? Filemão capítulo único, verso 1 vai dizer o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, escrevo essa carta junto ao nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar as boas coisas que temos em Cristo. Seu irmão, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu irmão, a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu de nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera companheiro na fé, recebe-o como receberia a mim. Se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve alguma, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-se essa gentileza no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Amém? Só até o verso 20. Bom, irmãos, aqui nós temos uma carta diferente de todas as outras cartas de Paulo. Paulo está escrevendo uma carta pessoal para tratar de um assunto particular. Esse assunto não é um assunto da igreja, não é um assunto da comunidade, é um assunto pessoal. Eu acho interessante, irmãos, porque nós estamos olhando Paulo escrever para um homem que pela fala e pelo jeito é um homem que tem posse. Pela história, Filemão, ele é um homem da cidade de Colossos, uma cidade que foi impactada pela pregação de Paulo em Éfeso. A partir de Éfeso, algumas cidades daquela região da Ásia Menor foram alcançadas. E Filemão é alcançado pela pregação de Paulo a partir de Éfeso. Ele se converte ao Senhor. A Áfia e Arquipo é a esposa e filho dele.
Filemão, ele é um homem que recebeu o Senhor e instalou uma igreja na sua casa. Nós vamos ver que Filemão, pelo registro de Paulo, é um homem que tem duas características. Aqui, aquilo que Martim Lutero dizia que essa é a maturidade da vida cristã, que é fé e amor. Martim Lutero vai dizer que o homem que tem fé e amor alcançou maturidade na fé cristã, na vida cristã. Então Paulo, ele vai elogiar essas duas coisas na vida do Filemão: a fé dele e o amor dele. A fé dele, o amor dele, fez com que ele abrisse a casa dele e tornasse da casa dele uma igreja que recebesse os irmãos, que reunisse os santos. E o amor que ele tinha pelas pessoas, a fé que ele tinha em Deus e o amor que ele tinha pelas pessoas, fazia com que o coração das pessoas fosse animado no Senhor. Então, nós estamos falando de alguém aqui, não estamos falando de alguém de um coração duro. Não estamos falando aqui de alguém amargurado. Não estamos falando aqui de alguém que não quer nada com Deus, que não tem princípio, que não tem valores, que não tem frutos de uma vida com Deus. Estamos falando de um homem, irmãos, que abriu o coração, abriu a casa, fez da sua casa a extensão da igreja, fez da igreja parte do seu lar. E mais do que isso, ele não apenas abriu a propriedade, ele apenas não deu um espaço físico, ele fez mais do que isso. Ele fez com que a vida dele se tornasse tão valiosa a ponto de animar o coração das pessoas que iam lá. O coração dos santos era animado, era reavivado a partir do contato com Filemão. Isso para mim é uma outra característica da carta, irmãos. E eu não vou conseguir manter uma sequência muito lógica aqui nos textos para falar da carta, porque eu não consegui fazer isso. Porque eu olho para Filemão e para Paulo e eu percebo que nisto Filemão e Paulo, eles são iguais. Filemão, ele é o homem que recebe as pessoas na casa dele e as pessoas saem de lá motivadas a caminhar um pouco mais. Um pouco de sala, um pouco de conversa com Filemão, algumas reuniões de oração, alguns momentos de ensino fazem com que as pessoas saiam dali motivadas a continuar servindo a Deus. E o escravo, quando encontra Paulo numa cadeia, e Paulo, irmãos, olha, eu olho para a história do Paulo e tem algumas coisas que me encantam. Porque a gente pode, irmãos, a partir das nossas restrições, dizer que nós não fazemos as coisas porque somos restritos. E é verdade. Você vai estar mentindo. Não, eu não faço isso porque eu tenho pouco tempo. Eu não faço isso porque eu tenho pouca disposição. Eu não tenho muito recurso. E Paulo, irmãos, escreveu, Paulo, quando foi preso, produziu tanto quanto não estava solto. Paulo vai chegar a dizer a Timóteo que as cadeias contribuíram para a progressão do evangelho. Paulo das cadeias escreve cartas a Timóteo, escreve carta a Filemão, escreve carta aos Efésios, escreve cartas a Colossos. Paulo é preso, mas é altamente produtivo na prisão. Paulo é colocado em restrição, mas dentro da restrição produz. Paulo chega a escrever a Timóteo dizendo assim: eu vos saúdo, e toda a guarda pretoriana te saúda. Colocaram gente para guardar Paulo. O que Paulo fez? Pregou para as pessoas que estavam guardando ele e ganhou o coração dos soldados. Colocavam o pessoal do lado do Paulo e falavam assim: vigia o Paulo. Aí Paulo fala: vem cá. Tem um filme, irmãos, ele é um pouco violento. Mas tem uma cena de um filme que o cara está sentado com um rapaz e o homem que está sentado ali é um assassino. E ele fala assim: o que você vai fazer agora? Você está preso nessa sala agora. Aí o assassino olha pro investigador e fala assim: na verdade, é você que está preso comigo nessa sala e você trouxe a minha arma. Eu imagino que é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Você acha que você está me prendendo, mas na verdade é você que está preso aqui comigo, porque agora você é obrigado a ficar aqui e me ouvir. E você não tem para onde correr. Então Paulo, quando Onésimo chega às cadeias, ele encontra Paulo naquele lugar. E Paulo, na cadeia, gera filhos. Porque pelo poder de Deus, irmãos, debaixo das nossas restrições, em Deus nós podemos gerar salvação para as pessoas. Então,
Para mim, Filemão e Timóteo, olha, Filemão e Paulo aqui, eles fazem as mesmas coisas. Não à toa, Paulo chama eles de companheiro. Alguém que está trabalhando no lado, alguém que está cooperando com ele. Então, tanto Filemão quanto Paulo, eles tinham essa característica das pessoas virem até eles e saírem diferentes. Porque eram homens de fé, porque eram homens de amor. Se nós queremos, de alguma maneira, irmãos, impactar a vida de alguém de forma positiva, nós não precisamos procurar as palavras mais elogiosas. Nós não precisamos ser as pessoas mais descoladas. Nós não precisamos... Não, irmãos, nós precisamos ter fé em Deus. Crer nas palavras de Deus. E amar a Deus e as pessoas. Fé e amor é o que nos levará a entregar alguma coisa que de fato possa mudar a vida das pessoas. E Paulo está escrevendo a Filemão, dizendo: Filemão, fico feliz todas as vezes que eu ouço sobre você. Todas as vezes que eu ouço alguém falar de você, eu fico feliz. Porque o que eles relatam para mim é a sua fé, o seu amor, a maneira como você cuida das coisas. Ele vai dizer no verso 6, irmãos: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Olha que interessante, irmãos. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Olha o que ele diz: à medida que entender e experimentar as coisas boas que temos em Cristo. Paulo está dizendo assim, a minha oração é que você põe em prática uma comunhão que é proveniente da fé. E a fé, irmãos, ela é a convicção daquilo que não se vê. É aquilo que você está olhando. É aquilo que você está olhando e fala assim: eu não estou vendo isso, mas eu creio que isso pode acontecer. Eu não estou vendo que isso está agora, mas eu sei que isso vai desenrolar na frente. Então ele fala assim: eu oro para que você pratique uma comunhão, não a partir do que você está vendo, mas é uma comunhão que vem pela fé. Ou seja, você vai viver em comunhão, você vai comungar, não a partir daquilo que você está vivendo agora, mas a partir do que você crê que pode ser amanhã. E diz assim: e isso vai acontecer à medida que você primeiro entender e depois experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo Jesus. No reino de Deus, irmãos, existem algumas leis, e essa é uma das duas leis: entender e praticar. Você pega Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus vai começar a falar do evangelho do reino de Deus. Ele vai começar dizendo que bem-aventurados são os humildes. Ouvi um certo pastor uma vez falar que Jesus começa falando que bem-aventurados são os humildes, porque os humildes reconhecem que não sabem. Então ele fala assim: bem-aventurados são os humildes. Ele começa, e ele vem ali em Mateus 5, 6, 7, falando de uma série de coisas. Ele vai falar sobre a bem-aventurança, ele vai falar sobre oferta, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre uma série de situações. E ele vai terminar dizendo assim: bem-aventurado são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. O que é isso? Primeiro, ouvir é entender. Porque ouvir na Bíblia não é capacidade auditiva, mas é capacidade de compreensão. Bem-aventurado é aquele que compreende o que eu estou dizendo, mas não só compreende, mas pratica. Porque este homem que compreende e pratica é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Então Paulo está dizendo a Filemão, você vai começar a viver uma vida de comunhão pela fé a partir do momento que você entender e experimentar todas as coisas boas que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que comunhão para nós, e comunhão uns com os outros principalmente, ela está muito ligado ao tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Está muito ligado, irmãos. Porque a gente às vezes, está numa situação da nossa vida, a gente se ofende.
A gente se sente ofendido, a gente se sente atacado, a gente fala, como que pode um negócio desse? Esse miserável. Essa pessoa quando precisou. Aquele fulano quando precisou. Quando estava tudo ruim, era... E aí a gente entra nessa situação, né? Eu não estou dizendo que isso seja verdade, é verdade, acontece. A gente se ofende. Mas, irmãos, como a gente é confrontado quando a gente está com Deus, né? A gente chega para Deus e fala, Deus, eu não acredito que fulano fez isso comigo, falou isso de mim, me roubou, me excluiu, me tirou do Facebook, eu não acredito que eu não sou mais amigo dele no Instagram. Aí a gente vai orar. E aí Deus, com a sua graça, com o seu Espírito, Ele começa a revelar a nós a pessoa de Jesus. Aí Ele vai demonstrando que a nossa ofensa a Deus era muito maior. Que o nosso pecado era muito maior. Que as nossas faltas eram indesculpáveis e Ele desculpou todas elas. Aí você sai da oração falando, tá bom Deus, tá tudo certo. Ele não nos permite, irmãos, criar uma raiz de amargura. Por quê? Porque nós provamos todas as coisas boas que está em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer uma igreja que ele fundou, irmãos, ele foi lá. Ele começou uma igreja, ele abriu ela, pregou para os irmãos, batizou algumas pessoas. Daqui a pouquinho tem uma pessoa dizendo assim, eu não acredito em Paulo não, Paulo nem apóstolo é. Eu não ouço Paulo, meu negócio é com Pedro. Não, Pedro é muito frio, eu gosto de um pregador fervoroso. Meu negócio é, não, imagina, esse negócio de seguir homens, o negócio é Cristo. Aí Paulo chega a escrever para Coríntios, ainda que vocês não me amem, eu amo vocês ainda mais. Porque à medida que nós vamos provando as coisas boas em Cristo, irmãos, a nossa comunhão pela fé aumenta. Porque nós vamos provando as coisas boas em Cristo. E Paulo vai escrevendo isso a Timóteo. Aí, Timóteo, ele depois desse momento, né, elogioso, ele fala, olha, eu podia escrever para você, Filemão, dizendo assim, Filemão, eu vou te dar uma ordem agora, sou seu pastor, está debaixo da minha liderança, eu vou te escrever agora ordenando. Ele falou assim, eu podia te escrever fazendo isso, mas eu preferi pedir. Irmãos dos céus, muitas vezes nós temos uma posição de autoridade, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, ou em algum determinado local. E quando eu falo autoridade, entenda, às vezes é uma autoridade intelectual, às vezes é uma autoridade realmente eclesiástica, ou uma autoridade familiar. Nós podemos usar a autoridade, mas Paulo, ele me ensina aqui, porque Paulo fala assim, eu poderia utilizar, eu tenho argumentos para mandar em você, mas eu preferi não fazer. Sabe quando Paulo está escrevendo aos Coríntios? Dizendo assim, quando está uma discussão na igreja, dizendo, olha, come ou não come carne sacrificada a ídolos? Paulo, ele chega a dizer isso, assim, olha, se você quiser comer, come. Paulo chega a dizer isso, irmãos. Entenda que só há um Deus. Paulo está dizendo o seguinte, esse negócio de comer carne sacrificada, isso daí, tanto faz. Porque na verdade Deus só tem um, e pela oração tudo se santifica. Agora ele fala o seguinte, olha, agora se você for comer e for escandalizar o seu irmão, é melhor que você não coma. Você tem todo o direito de comer. Você tem todo o direito de saborear o negócio. Mas pensa bem, se o que você vai fazer vai escandalizar o seu irmão. E a palavra escandalizar aqui, irmãos, não é alguém que fica, não, é alguém que vai tropeçar. É colocar uma pedra de tropeço, a palavra escandalizar. Agora, se a sua prática, ainda que você tenha direito de exercê-la, ainda que você tenha direito de fazê-la, vai ajudar as pessoas a crescer ou elas vão tropeçar? Paulo está dizendo, eu poderia ter mandado em você, mas eu preferi pedir. Nós temos que aprender, irmãos, a abrir mão de direitos para manifestar o melhor das pessoas. Porque se Paulo manda em Filemão,
poderia fazer por obediência, mas ele ia ter que lidar com o seu coração. Ele ia ter que, lutar com seus desejos. E Paulo ia colocar Filemão numa situação muito, muito difícil. Ele ia dizer: eu estou mandando porque eu sei que isso é melhor, e você se vira com o seu coração. Você que se vire com os seus sentimentos, você que se vire com as suas questões internas. O problema é teu, mas você vai fazer. Mas quando ele diz assim: olha, eu poderia ter mandado, mas eu estou te pedindo, é porque eu me preocupo com o teu coração. Eu me preocupo como é que você vai lidar com a situação. Eu me preocupo como que você vai lidar com aquilo que eu vou te pedir. Eu estou preocupado com isso e eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero que você faça, não porque eu estou te mandando, mas que brote em você bondade. Que brote em você uma alegria de fazer. Nós podemos extrair das pessoas o mesmo resultado, irmãos, mas de formas distintas. Nós podemos chegar ao mesmo lugar usando ferramentas diferentes. A diferença é que se nós usarmos as ferramentas certas, nós vamos chegar a esse lugar por mais tempo com elas. Amém? Ele continua escrevendo e fala: olha, eu quero correr, irmãos, porque eu nem cheguei onde eu quero chegar. Ele vai continuar dizendo, fala assim: olha, prefiro pedir com base no amor, eu Paulo já velho, agora prisioneiro de Cristo, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me dele pai na fé quando estava na prisão. E aí Paulo vai fazer um trocadilho com o nome de Onésimo, porque Onésimo significa útil. Ele vai dizer: Onésimo não foi de muita utilidade no passado. Ou seja, está dizendo, o útil não foi tão útil assim. Mas agora, útil para nós dois. Olha que interessante que Paulo está dizendo. Paulo está falando, é útil para mim. Ele está dizendo, aquilo que não era útil, aquilo que tinha nome de útil, mas era inútil, agora se tornou útil não para mim só, mas para nós dois. Envio de volta a você. E agora Paulo, irmãos, ele começa a colocar coisas pessoais. Eu estou enviando ele a você com o meu próprio coração. Paulo está dizendo, olha, você olhava para ele, ele saiu daí, e ele vai chegar a dizer, olha, eu entendo que ele ficou afastado de você temporariamente, para que agora você o tenha para sempre. Ele, quando estava com você, ele era um servo inútil, mas agora ele é útil, a mim e a você. Eu queria que ele ficasse, mas não quis fazer sem seu consentimento. Então eu estou mandando ele de volta. E Paulo está dizendo, eu estou mandando ele de volta, mas ele não está indo sozinho. Ele está indo com o meu coração. Recebe ele, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Então, agora, como eu estava dizendo no começo, eu fico imaginando o Onésimo segurando essa carta. E fazendo o caminho de volta. Porque uma coisa é Paulo escrever, outra coisa é Filemão acatar. Agora, eu quero acreditar que o que faz o Onésimo fazer o caminho de volta é a transformação que ele teve nas cadeias. Ele fala, isso é o justo. Isso é o que eu tenho que fazer. Independente de como Filemão vai me receber. Independente se eu vou ser castigado ou não como um servo fugitivo, como um escravo fugitivo. Eu vou para debaixo da mão do meu Senhor. Porque o que me encontrou na prisão me transformou. E Ele me transformou numa pessoa que sabe voltar para trás. Que sabe encarar as lutas. Que sabe que pode ter aflições, mas está disposto a olhar de frente. Então, eu tenho na mão, irmãos, que Onésimo, ele vai na perspectiva daquilo que aconteceu com a vida dele. E eu imagino que quando Filemão recebe a carta, e diante dele está o Onésimo. O Onésimo, percebam, irmãos, que quando o Filemão recebe a carta das mãos de Onésimo, e está olhando para Onésimo, ele ainda não está enxergando um homem de Deus. Ele não está enxergando ainda uma pessoa transformada. Porque isso Filemão só veria
ao longo do tempo, se desse uma oportunidade de Onésimo conviver com ele, estar ali, voltar a servi-lo, voltar ao convívio da casa, voltar a estar debaixo do seu comando, isso era uma decisão de Filemão. O que Filemão tinha? A carta do Paulo na mão, dizendo, ele mudou, ele é um outro homem, esse rapaz foi gerado nas cadeias, ele quando esteve comigo, ele foi o meu cooperador aqui, e eu estou devolvendo ele para você, porque eu sei que ele pode ser útil a você agora. E o Filemão, irmãos, ele tem que acreditar naquilo que Paulo escreveu. Irmãos, esse texto de Filemão, ele traz para nós o caráter da redenção de Cristo em nossas vidas. Porque Cristo, ele nos redimiu, ele nos comprou. Amém? E nós fomos gerados em Cristo Jesus. E quando nós somos gerados em Cristo Jesus, irmãos, nós somos transformados à imagem de quem Ele é. E quando nós somos transformados, a gente começa a entender e a compreender que existem algumas coisas que nós precisamos encarar de uma outra forma. E essa transformação, esse encontro, esse impacto que nós vivemos, que é o Evangelho. Um pregador americano chamado Paul Washer, ele uma vez encontrou um rapaz, e ele fala, você precisa se converter. Ele fala, não, eu já sou convertido. Ele falou, não, você não é convertido. Não, eu sou convertido. Ele falou, você não é convertido. E eu falei, como que eu não sou? Eu falei assim, pensa o seguinte. Pensa numa pessoa que chegou na igreja atrasada e falou assim, olha, me desculpe, cheguei atrasado porque um caminhão passou por cima de mim. E as pessoas olhavam assim, mas como um caminhão passou? Eu passou, eu estava vindo para cá, um caminhão passou. Mas rapaz, você não tem um ralado. Seu cabelo está intacto, você está intacto, você está vivo. Como é que um caminhão passou por cima de mim? Ele falou, é a mesma coisa. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, e quando nós reconhecemos o seu sacrifício por nós, e quando nós confessamos nosso pecado, é como um caminhão passar por cima de nós. Alguma coisa mudou. Esse impacto foi muito forte. E quando nós passamos por esse processo, irmãos, quando nós entendemos esse processo, que não está ligado ao legalismo, não é alguém que está dizendo, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode fazer aquilo, olha, você não pode vestir essa roupa, olha, você não. É uma convicção interna de que aquilo não serve mais. É uma convicção interna de que esse comportamento já não cabe. É uma convicção celestial de que este não é um caminho para a gente. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um monte de camisetas de rock, irmão, uma mais feia que a outra. Eu queimei todas. E ninguém mandou eu queimar. O meu pastor não disse, queima essas roupas, menino, com roupa feia. Ninguém falou para mim isso, negócio não é de Deus não, hein? Eu olhava para aquelas roupas, e aquela roupa não condizia à nova pessoa que eu era. Eu olhava para aquelas imagens, e elas não expressavam quem eu era. Elas não expressavam o que aconteceu comigo. Eu falei, isso já não serve, porque se eu colocar uma roupa dessa, é diferente da vida que eu entendo que está acontecendo agora, é diferente da pessoa que eu sou agora, não condiz. É a mesma coisa, irmãos. E irmãos, olha que interessante, porque eu sempre falo isso, quando nós nos convertemos, quem se converte é a gente. Os nossos amigos não se converteram, algumas vezes os nossos familiares não se converteram, a gente é devolvido para o mesmo contexto, mas diferente. E a gente volta por convicção. E a gente volta disposto a encarar todos os questionamentos, todas as falas. Porque o que aconteceu com a gente foi impactante. Por outro lado, irmãos, nós podemos ser a pessoa do outro lado da vida da história, que está olhando alguém chegar dizendo, eu mudei. Você está olhando e fala assim, mudou nada. Você é o mesmo e velho, a pessoa de sempre. Não, eu mudei. Mano. E nós só conseguimos acreditar na mudança das pessoas, irmãos, à medida em que nós vamos conhecendo e experimentando as coisas boas que estão em Cristo Jesus.
De uma certa maneira, irmãos, o que está acontecendo com o Onésimo é o que acontece com a gente na vida espiritual. Se você pegar, eu quero abrir com você Romanos 8. Se você puder abrir comigo, Romanos 8. Verso 15. Olha o que ele vai dizer. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou com os seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai. Pois se o Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e, portanto, cordeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Agora, olha que interessante, porque Paulo está falando acerca da redenção e da nova criatura. O novo ser gerado em Cristo Jesus. Aquele que já não está mais debaixo de condenação, mas está debaixo de vida. Aquele que foi gerado segundo o Espírito. E ele chega a dizer, vocês não receberam mais um espírito de medo, um espírito de um escravo medroso, mas vocês receberam o Espírito Santo por adoção, e agora vocês podem chamar Abba Pai. Olha o que ele diz, e esse Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Onde está acontecendo a testificação, irmãos? Dentro de nós. A convicção é nossa. Nós estamos convictos disso. Aí Paulo vai continuar dizendo, olha, se nós, herdeiros dele, cordeiros com Cristo, se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Ou seja, como você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E como você é irmão de Jesus, você é cordeiro com ele. Ok? Está dizendo o seguinte, se participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. E ele continua dizendo, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Agora olha que interessante, porque toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Romanos 8 vai dizer de 3 situações que há uma expectativa, um gemer e um gerar. A terra geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Nós gememos aguardando também esse dia, como filhos de Deus. E o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, intercede e geme por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o que está dizendo é que, Romanos capítulo 8, essa parte, porque eu já vi muita gente falar o que é a manifestação dos filhos de Deus. Mas o texto explica por si só. Que a manifestação dos filhos de Deus é o que Paulo vai dizer que é a redenção completa. O que é a redenção completa? A adoção completa. A transformação do nosso corpo carnal, mortal, num corpo imortal. E está dizendo que nós esperamos esse dia. Nós aguardamos esse dia. Nós esperamos pela manifestação completa dos filhos de Deus. E não só nós, mas a terra aguarda isso. A humanidade aguarda, a criação aguarda, o Espírito aguarda. Há um processo de Deus dizendo assim, apesar disso nós sofremos. Olha o que ele vai dizer, algumas traduções vai dizer, embora nós tenhamos as primícias do Espírito. Eu gosto de uma tradução que diz que embora nós provamos hoje as glórias futuras. Então, irmãos, nós partimos de um pressuposto que o que nós vivemos hoje em Cristo Jesus é apenas uma porção daquilo que nós provaremos em totalidade quando a nossa redenção completa acontecer. Irmãos, tudo que você viveu
mais impactante que você viveu, por mais poderoso que você viveu, a convicção mais firme que você tem, a experiência mais transcendental que você pode ter, tudo isso é apenas os primeiros frutos daquilo que há de se revelar. E aí eu quero entender que negócio vai ser esse, irmãos. Porque se esse que nós vivemos são os primeiros frutos, imagina quais serão os últimos frutos. Por isso que Paulo vai dizer que as lutas deste mundo, as dificuldades deste mundo, elas não são de se comparar com a glória que há de se revelar. Porque se hoje nós sofremos e suportamos por o que já temos, imagina o que há de ser. E nós temos que ter essa ardente expectativa dentro de nós, de que de fato nós vamos viver isso, de que essa transformação, essa graça, essa redenção, essa adoção completa, ela vai acontecer. Filemão está recebendo Onésimo com uma carta na mão e tendo que decidir o que vai fazer. Os conselhos de Paulo é: receba ele, porque ele está indo, não só ele, está indo com o meu coração. Estou mandando para você, Onésimo, uma carta, e o meu coração vai com ele. Quando eu te mandar, faz o seguinte: recebe ele, já não mais como um escravo, mas como um irmão. E Paulo vai dizer, e olha, tem mais um detalhe: se ele te dever alguma coisa, eu vou pagar. Eu vou pagar ela para você. E Paulo chega a fazer uma citação dizendo assim: e eu não vou nem levar em consideração, Filemão, que você me deve a sua vida. Eu não vou nem abusar dizendo que eu poderia não pagar nada para você. Porque o que você me deve muito. Porque o meu esforço, o meu trabalho, fez com que você conhecesse a salvação. Mas eu não vou apelar. Do mesmo jeito que ele não apela, dizendo, eu poderia te dar uma ordem, mas eu não vou fazer. Eu quero apelar para a tua bondade. E se ele te dever alguma coisa, eu não quero jogar na conta daquilo que já aconteceu na nossa história. Eu quero pagar prontamente quando eu estiver com você. De uma certa maneira, irmãos, foi a mesma coisa que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos mandou de volta para Deus dizendo: Senhor, eu estou mandando ele, mas eu estou mandando com o meu coração. O coração dele foi transformado, o coração dele está sendo igual ao meu. Recebe ele não mais como um estranho. Recebe ele não mais como alguém que estava longe. Mas recebe ele como alguém da família. E olha, tudo que ele deve, eu vou pagar. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós temos que acreditar que as pessoas são transformadas a partir do momento que elas se encontram com o Evangelho. E nós temos que estar abertos a receber essas pessoas. Nós temos que estar com o coração aberto para dizer: pode vir, eu acredito naquilo que Deus é capaz de fazer no teu coração. Porque Ele fez no meu. Eu tenho provado das coisas boas que tem em Cristo Jesus. Eu sei que Ele é capaz de fazer isso. Eu sei que Ele é capaz de transformar a tua vida. Eu sei que Ele é capaz de trazer de volta. Não para você ficar no canto, amargurado, eu te vejo de longe, não. Para você vir comigo, trabalhar do meu lado, ser meu cooperador, ser útil agora junto comigo. Nós temos que acreditar, irmãos, que o Deus é um Deus que transforma as pessoas. Que é um Deus que pega as pessoas em algum lugar e transforma a vida dela. E eu estava conversando isso com a Andréa ontem, olha que interessante. Porque Onésimo estava na casa de Filemão o tempo todo. E Onésimo, pelo que Paulo diz, é um homem de fé e é um homem de amor. Mas Onésimo não foi transformado enquanto esteve com Filemão. Ele é transformado quando está onde? Na prisão. Nós temos que acreditar, irmãos, nos processos de Deus. Nas coisas que Deus faz fora da nossa vista. Daquilo que Deus opera quando a gente não sabe nem aonde está e o que está acontecendo. E quando acontecer, nós que provamos das coisas boas de Cristo, devemos ter o coração aberto para receber. Um dos filmes evangelísticos que eu mais gosto, irmãos, é o que conta a história do missionário Eliot. O pai desse missionário, ele viaja para as florestas peruanas para alcançar uma tribo indígena quase nunca alcançável.
E quando ele faz o primeiro contato com essa tribo, junto com outros missionários, eles são mortos. As esposas ficam sem marido, elas permanecem naquela região, conseguem fazer algum nível de contato com aquela tribo, e começam a evangelizar aquela tribo, e aquela tribo começa a ser transformada. E um dos índios que se converte, confessa para o filho do Eliote, que ele tinha matado o pai dele. Deve ser difícil, né? Olhar nos olhos de alguém que tirou a vida de alguém, de um ente querido. Um misto de raiva, de dor, de ausência. Cresceu sem um pai, sem a figura paterna. E diante dele está o homem que matou, mas ele está confessando o seu pecado. E ele está confessando o pecado porque ele foi transformado. Porque ele conheceu o Jesus pelo qual o pai dele morreu. Professando, confessando e explicando. Eles se tornaram amigos. Porque só o Evangelho é capaz de fazer isso, irmãos. Só o Evangelho é capaz de transformar um perseguidor no maior propagador do Evangelho. Só o Evangelho é capaz de colocar o abusador no mesmo lugar e liberar perdão. Só o Evangelho é capaz de colocar o escravo e o livre para trabalhar do mesmo patamar e ser chamados de irmãos em Cristo Jesus. E somente aqueles que experimentaram as coisas boas em Cristo são capazes de ter um coração aberto para receber essas pessoas. A carta de Paulo a Filemão, para mim, irmãos, é desafiante pessoalmente. Porque é difícil. Porque é complicado. Mas ele me dá um caminho e te dá um caminho. Experimentar as boas coisas, compreendê-las, experimentá-las, para que eu possa praticar uma comunhão pela fé. Podemos orar, irmãos, em nome de Jesus? Fique de pé. Quero orar com você, para Deus nos ajudar. Dar graça no coração. Para a gente ter um coração... O coração que Paulo pedia, que é um coração bondoso. Poderia mandar você, mas eu estou suplicando pelo amor. Eu estou esperando manifestar a tua bondade. Que nós possamos, irmãos, transbordar em amor e bondade. E tudo isso só é possível quando nós compreendemos e experimentamos todas as coisas boas que tem em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos falar com Deus? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento. Nós oramos a Ti. E eu oro, Pai, porque essa carta, a carta de Paulo a Filemão, ela é desafiadora. Ela tem aspectos aqui, Senhor amado, que mexem com a gente, mexem com a nossa mente, mexem com o nosso coração. E com certeza, Pai, para algumas histórias, para algumas vidas, para alguns contextos, ó Pai, ela vai tocar em feridas, ela vai tocar em palavras, ela vai tocar em cenários, ela vai trazer à memória situações, ó Pai amado, das mais difíceis. E eu oro a Deus, Pai, a minha oração é a mesma oração do Paulo acerca da pessoa de Filemão. Senhor, a minha oração é essa, que eles vivam uma comunhão pela fé. À medida, Senhor amado, que nós vamos conhecendo e experimentando todas as coisas boas que estão em Cristo Jesus. À medida que nós vamos nos relacionando com Jesus, à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, à medida que nós vamos sendo transformados segundo a pessoa de Jesus Cristo, nós possamos, ó Pai amado, manifestar esse amor, essa bondade que tanto Paulo pede para Filemão manifestar, recebendo Onésimo de volta, recebendo o homem que fugiu, o homem que defraudou, o homem que roubou ele de volta, e não receberam mais como um escravo, mas elevá-lo a um nível maior, colocar ele numa plataforma maior, colocar ele numa estima ainda maior. Pai, às vezes nós recebemos as pessoas, mas nós a inferiorizamos, nós colocamos ela no patamar inferior, colocamos elas à distância, e a oração, o desejo do Paulo é: recebe não mais como um escravo, mas recebe como um irmão em que Jesus, recebe como um cooperador que pode muito te ajudar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos
a tratar com o nosso coração, a lidar com as nossas questões, a lidar com a nossa alma, a lidar com as nossas angústias, Pai, para manifestar a bondade que há em nós, que elas são provenientes de uma vida de encontros e mais encontros com o Senhor. Ela provém de uma vida que te conhece mais e mais intimamente, e a partir desse conhecimento nós provamos mais e mais de quem é o Senhor, e isso é quem faz a nossa vida transbordar em bondade, transbordar em amor, transbordar em graça, Pai. É o que nós te pedimos, porque nós queremos continuar acreditando num Deus que transforma, num Deus que traz para perto, e um Deus que nos devolve, Pai, pessoas para serem cooperadoras conosco, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos um coração para vivermos essa verdade todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor bem forte?